Boa noite, esse aqui é o plantão de dúvida do dia 30. O tema hoje é trabalhar os coeficientes, eu marquei errado o tema ali do lado, depois eu ainda tenho que corrigir. Conhecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma equação. O tema vai ser equações polinomiais. Então, só para lembrar, na semana passada nós trabalhamos as relações de Girard para equações do segundo grau, e o que acontece? Ele relaciona as raízes a somas e a produtos. No caso de equações de segundo grau, nós temos duas raízes, no caso aqui está indicado por R1 e por R2, e quando nós somamos essas raízes, nós vamos encontrar o menos B sobre A, lembrando que numa equação polinomial, o termo A é o que acompanha o x ao quadrado, o que multiplica o x ao quadrado, o termo B é o que multiplica o x à primeira, e o termo C é o termo independente. É aquele que, quando a gente coloca na fórmula da equação polinomial, a gente está associando ele a um x elevado a zero, tá? E que ele não depende do valor de x, porque o x elevado a zero é 1. E aqui, quando a gente multiplica as duas raízes, a gente encontra o C sobre A. Repara que no CMSP, até semana passada, eles estavam trabalhando com coeficiente A valendo 1. Hoje, eles já inseriram atividades com coeficiente valendo 2, tá? Então, aqui, ó, nós vamos utilizar essas relações de Girard para trabalhar os termos desconhecidos. Então, primeiro, as relações de Girard, elas servem para poder facilitar a construção de equações do segundo grau, de funções polinomiais, a partir das raízes. Então, a partir do momento que eu determino as raízes reais que eu quero que a raiz seja menos 8 e 3, eu posso construir a minha equação ou função do segundo grau. No caso desse exercício aqui, está dizendo o seguinte: as raízes da equação x ao quadrado mais 11x mais p igual a zero, com p pertencente aos reais, então o nosso valor de p, ele é um número real, é um número que pode ser uma fração, pode ser um número decimal, pode ser uma dízima periódica, ou mesmo um número irracional, por exemplo, um número que acompanha a raiz, por exemplo, 5 raiz de 2 pode ser, tá certo? E a gente tem que determinar esse valor de P. Então, eu vou copiar aqui, ó, a equação x ao quadrado mais 11x mais P igual a zero. O objetivo é determinar esse valor de P. E eu sei que existem as relações de Girard, que a soma fala que as raízes, quando elas são, vou falar aqui, ó, que eu tenho x1, quando eu somo as duas raízes, x1 mais x2 é o valor de B, com sinal invertido, dividido por A. E o produto, ele vai ser o x1 vezes o x2, por isso que se chama produto, ele vai ser o valor de C dividido por A. Repara que o valor de P, ele é o último termo, o termo independente. Esse valor aqui, ó, ele está associado ao produto das raízes. Então, peraí, eu já sei que as minhas raízes são, no caso do x1, o menos 8. E o x2 vai ser o menos 3. Então, basta eu usar esta fórmula aqui, ó, e eu consigo descobrir qual o valor de P. Então, o que acontece? Se eu pegar o valor de x1 vezes o valor de x2, eu tenho que encontrar o termo C dividido pelo A. O termo C vai ser o P. O A, lembrando que aqui na frente, quando não tem nada, eu tenho um 1 oculto. Então, eu tenho que x1 vezes o x2 vai ser o próprio valor de C, porque o A vale 1. C dividido por 1 vai ser o próprio C. Olha o valor de x1 e o valor de x2 aqui. Eu só vou trocar. Menos 8 vezes menos 3 vai ser o meu valor de C, que na realidade, aqui na minha fórmula, é representado pela letra P. Bom, se eu só multiplicar, menos com menos eu vou ter o mais, o 3 vezes 8 é o 24. Então, eu descobri que esse meu Pzinho aqui da fórmula é o 24. A minha equação passaria, então, a ser da forma
nessa forma aqui, forma geral, ela vai ser o x ao quadrado mais 11x mais o 24, que é positivo, igual a zero. Alguém tem dúvida até aí? Pode falar Não. se tiver. Então, repara o que eu fiz. Eu tenho que determinar o valor de P dessa equação. Eu conheço as duas raízes, então eu usei uma propriedade da relação de Girardi, que é o quê? Quando eu multiplico as duas raízes, eu determino esse termo independente. Lembrando que aqui eu estou usando o A igual a 1. Por isso que eu já posso usar o termo C direto. No caso aqui, se eu tivesse um A diferente de 1, eu ainda teria uma multiplicação, uma divisão por 2 para realizar aqui na frente. Tá bem? Mas no final, o processo é sempre o mesmo. É sempre utilizar as propriedades algébricas. Aqui, ó, no próximo slide, eu fiz aqui, ó, o gráfico da equação. E repara que eu tenho o A, nesse caso aqui, que está representando uma raiz, que a parábola tem concavidade voltada para cima, e o B, que está representando a outra raiz. Olha lá, ó, menos 8 e menos 3, que são os valores que foram dados no enunciado. Tá certo? Então, o meu termo P, no caso na fórmula, é o 24 positivo. Tudo bem até aí? Sim. Então tá. Então, só para dar uma contextualizada, quando eu tenho uma função, que nesse caso aqui eu tenho uma função, e que eu tenho o termo A, termo B e termo C, ou quando eu tenho uma equação igualada a zero, a gente fala que está na forma normal ou reduzida. É porque vocês viram a forma fatorada hoje, né? Então nós vamos falar dessa segunda forma também. Aqui, ó, é um exercício de vestibular, e na hora que você lê esse exercício, você fica meio assustado, porque você vê muito código, muita coisinha, e no fim não é nada mais, nada menos do que você já viu. Então aqui, ó, você tem da Universidade Federal do Amazonas, foi uma prova de 2015, e aqui você tem, sejam x1 e x2, as raízes da equação. Aí você tem a equação 10x ao quadrado mais 33x menos 7 igual a zero. Está perguntando qual é o número inteiro mais próximo. Então, primeiro, colocou uma condição, que o número que você está procurando tem que ser um número inteiro. E aí ele te dá uma expressão, que é 4 vezes x1 mais x2, mais 3 vezes x1 vezes x2. Então, repara que esse x1 e esse x2, no caso aqui, ó, quando esse 1 está escrito aqui embaixo, ele chama-se subscrito, a gente fala que ele é um índice, que ele está substituindo aquele símbolo que eu usei antigamente do apóstrofe. x1, no caso, eu posso também escrever assim, tá? Eu não posso colocar ele em cima como se fosse um expoente. Se eu colocar ele em cima como se fosse um expoente, aí eu vou estar errado no exercício, porque o que acontece? O x2, ele é diferente de x ao quadrado, tem que lembrar isso. Então, esse doisinho para indicar que é um índice, que é uma posição, a gente tem que indicar ele sobrescrito, ou seja, aliás, subscrito, que é marcar embaixo, sub, é embaixo. Tudo bem? O que vocês Sim. acham que a gente tem que fazer para resolver esse exercício aqui? Quem tem uma ideia? Estou esperando. A gente tem uma equação de segundo grau e fala das raízes. O que a gente tem que fazer? Vocês acham que é só resolver pelo delta? Fazendo delta, depois calcular o x1 e x2? Hã? Eu ia fazer pelo Bhaskara. Você Mas ia fazer não pelo sei. Bhaskara. Aham. Mas a gente tem, lembrando que a gente tem caminhos mais fáceis. Porque se você olhar essa fórmula aqui embaixo, ó, 4x1 mais x2. Opa, eu tenho a soma das raízes aqui. Mais 3 que multiplica x1 vezes x2. Espera aí, eu já tenho aqui a relação da soma das raízes e a relação do produto das raízes. E eu já tenho a equação montada. Então eu só tenho que lembrar que isso aqui, ó,
que é a soma, e esse aqui, que é o produto, eu posso procurar os valores com base nas relações de Girardi, que são as fórmulas. Lembrando que a soma é o menos B sobre A, eu começo com o valor negativo, e o produto, ele vai ser o C sobre A. Então, o que que acontece? Ó, eu tenho o valor de A, B e C aqui. O meu A vale 10, o B vale 33 e o C vale o menos 7. Então, eu só vou substituir aqui na fórmula. Então, o que que acontece? Eu vou pegar, nesse caso aqui, eu vou até montar aqui do lado, que fica mais fácil para a gente visualizar e substituir ali em cima depois. A minha soma das raízes vai ser o menos da fórmula. O B, quem é o B? O B é o 33. Dividido pelo valor de A. Opa, eu tenho 33 décimos aqui. O meu produto, ele vai ser quem? O C dividido por A. O C é o 7 negativo. Beleza, menos 7 dividido pelo A, que vale 10. Então, eu posso pegar essa fórmula aqui de cima e já substituir os valores. 4 vezes, bom, a soma mais 3 vezes o produto. Beleza, 4 vezes a soma. Eu já sei que a soma vale menos 33 décimos. E o produto vai valer menos 7 décimos. Opa, deixa eu voltar aqui, que eu estou no cantinho aqui. Deixa eu fazer uma letrinha melhor. Nesse caso, esse 7 aqui, ele é negativo. Menos 7 décimos. E aí eu vou primeiro fazer a multiplicação e depois juntar os resultados. Então aqui, ó, lembrando que é como se eu tivesse um aqui embaixo. E aí eu vou multiplicar 4 vezes 33. Ele é negativo, o meu resultado vai ser negativo. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 4, 12, com que foi 13 décimos. Mais 3 vezes 7, 21. Esse 3 é positivo, o 7 é negativo. Já vou mudar o sinal aqui agora. Meu sinal vai ficar negativo. Deixa eu mudar aqui. Menos 21 décimos. Beleza, o denominador é 10. Eu posso repetir o denominador uma vez só. Eu tenho uma dívida de R$ 132 e uma dívida de R$ 21. Ou seja, ao todo eu tenho uma dívida, 2 mais 1, 3, 13 com mais 2, 15. E eu posso aqui transformar, já que eu estou na casa do décimo, é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Ou seja, eu vou ter 15,3 e o valor, lembrando que eu estou procurando o número inteiro, o valor inteiro, nesse caso, esse 15 inteiros e 3 décimos, ele é um valor negativo. E qual que é o número negativo que mais se aproxima dele? O que vocês acham? R$ 15,30. Está mais próximo do R$ 15 ou está mais próximo dos R$ 16? 15. Ou seja, o número que eu estou procurando, a minha resposta, o número inteiro mais próximo seria o menos 15. Lembrando que esse 15,3 aqui, ó, ele é negativo, o meu número negativo mais próximo seria esse valor. Tudo bem? Então fala assim, nossa, professor, mas é muita conta ainda, às vezes eu prefiro usar Bhaskara. Tá, tudo bem, você pode usar Bhaskara, resolver Bhaskara primeiro, mas quando você chegasse nos valores de x1 e x2, você vai ter que trabalhar com números aqui na soma, provavelmente você vai trabalhar com frações, então você vai ter que tomar cuidado em somar os valores fracionários e também vai ter o mesmo trabalho, que é o quê? Aplicar a distributiva com 4, juntar os valores e depois fazer a divisão por 10, deslocando vírgula. E aí, lembrando, sempre voltar no enunciado e verificar se existe alguma condição. Então, por exemplo, quando você volta no enunciado e procura as condições, é porque provavelmente você vai ter as alternativas que vão tentar te confundir. Por exemplo,
Alternativa, eu poderia ter uma alternativa 15 positivo, eu poderia ter uma alternativa menos 15, que seria correta, poderia ter colocado o 16, poderia ter colocado o menos 16, ou poderia ter colocado, só para confundir, o menos 15, 3. 15 inteiros e 3 décimos negativos. Por quê? Porque eu acho essa resposta. Mas lembra, no enunciado, eu tenho a condição de que o número tem que ser inteiro. Então, o valor que mais se aproximaria seria o item B, e não o item E, que seria o valor exato. Entendeu? Sim. Então, quando você vai fazer uma análise de uma questão, sempre lembrar, existem vários caminhos para percorrer, então você tem que ter o caminho certo. Essas relações de Girardi, ou da forma fatorada que vocês viram hoje, o objetivo dessas atividades é tentar fazer com que você ganhe tempo. Mas o ganhar tempo e fazer correndo não adianta nada. Você tem que ganhar tempo, sim, em alguns cálculos, mas sempre voltar no enunciado e tentar observar suas respostas para ver se existe alguma condição de existência. Alguém tem alguma dúvida sobre essa atividade? Pode falar. Tudo bem? Tudo bem. Então tá, posso Professora, avançar? a Ana Laura falou assim que ela tá sem o microfone no computador e ela tá digitando pelo chat. Ah, tá. Eu não consigo ler. Alguém pode ler para mim? Ela só falou isso. Falou, mas está tudo bem? Ela Ela, conseguiu se ela, entender? Bom, se ela falar alguma coisa, a gente avisa. Ela qualquer falou que coisa. É conseguiu. porque eu não tenho acesso ao chat, eu estou apresentando, então eu não consigo ver. Ela colocou que conseguiu entender, Jonas. Então Ela tá. só não consegue falar porque ela está com problema no microfone, mas que ela vai escrevendo no chat, tá? Tá, se ela tiver dúvida, é só ela falar, qualquer um de vocês lê para mim, por favor. Obrigada. Aqui, ó, nós vamos começar agora a falar do tema da aula de hoje, que é a forma fatorada. Então, é uma das formas de representar as funções do segundo grau. No caso aqui, ó, não só de segundo grau, como de terceiro, de quarto, todos eles têm a sua forma normal, a sua forma geral e a sua forma reduzida. E tem outras formas também que nós não vamos falar aqui, mas quem tiver curiosidade pode procurar, que é a forma canônica, depois você tem a forma paramétrica, e tem várias aí que a gente pode brincar depois de estudar um pouco sobre isso. Primeiro, então aqui é a forma geral, ou reduzida, ou forma normal. Eu tenho em evidência os termos A, B e C, tá certo? Na forma fatorada, eu tenho em evidência o termo A e as raízes. Então, o que uma forma me oferece? Primeiro, uma forma mais usual, em que eu consigo aplicar a fórmula de Bhaskara direto, é a forma normal reduzida. A forma fatorada, ela já me oferece as raízes logo de cara. Entendeu? Então, algumas formas têm algumas vantagens. Então, a vantagem da forma fatorada é justamente você já ter acesso às raízes. Lembrando que na forma fatorada, eu tenho, na escrita da fórmula, o x1, que é a primeira raiz, ela vai estar com o sinal invertido. E o x2 também, tá certo? E aí, quando você analisa casos, por exemplo, eu tenho uma função f de x igual a 2, e multiplica x menos 4, que multiplica x menos 3. Bom, primeiro, eu sei que meu A vale 2. A minha primeira raiz, nesse caso aqui, vai ser o 4 negativo com o sinal invertido. Sempre mudar o sinal. Então aqui eu falo que o x1 vale 4. E o x2 vai ser o 3 positivo. Eu pego o sinal que está dentro do parênteses e inverto. Entendeu? Então, eu já, logo de cara, eu já sei qual é a minha raiz 1 e a raiz 2. Eu já sei, na hora de construir o gráfico, como o meu A é positivo, eu já sei que a concavidade vai ser para cima e já sei aonde vai passar. No caso, ele vai passar primeiro pelo 3 e depois pelo 4. Eu já consigo fazer a representação gráfica só com esses parâmetros. Claro que aí eu posso calcular o vértice também, mas é outra história.
O vértice para calcular aqui, ó, é só trocar, no caso aqui, por 0. Aqui, ó, deixa eu avançar. Bom, alguém tendo alguma dúvida sobre isso? Não. Tudo bem? Então eu vou avançar. Qualquer coisa Sim. dá um erro aí. Aqui, a gente tem o seguinte. Eu já tenho uma função do segundo grau. Ela está na forma normal reduzida, que eu já vou marcar aqui. F de x é igual a 2x ao quadrado menos 10x mais 12. E aí está perguntando qual que é a forma fatorada. Aí, bom, lembrando que a forma fatorada, eu vou ter aqui, ó, o f de x, eu vou ter o a, que multiplica x menos x1, vezes x menos x2. Beleza, eu preciso saber as raízes x1 e x2. Você tem dois caminhos. Por exemplo, o caminho que foi utilizado pelo CMSP hoje, que foi calcular a fórmula de Bhaskara, desenvolver a fórmula de Bhaskara e aí determinar as raízes, ou utilizar tudo que a gente aprendeu até aqui na semana passada, até agora, que é as relações de Girardi. Eu acho, pelas relações de Girardi, mais simples. E aí eu vou demonstrar essa maneira para vocês, porque vocês já devem estar craques em fórmula de Bhaskara. Então aqui, ó, lembrando, as relações de Girardi, no caso das equações de segundo grau, eu tenho soma e produto. Bom, a soma das raízes, eu vou ter que ter menos b dividido por a, e o produto vai ser o c dividido por a. Bom, eu sei quem é o A, quem é o B e quem é o C nessa equação. E eu sei que pelo valor de A e pelo valor de B, eu determino o valor dessas raízes. Então, ó, eu sei que o x1 mais o x2 vai ser menos da fórmula. O B, que também é um número negativo, então eu vou colocar o menos da fórmula e o menos do 10. E aí, para separar esses dois sinais, coloco entre parênteses. Dividido por 2. Então, repara que eu peguei a relação de Girardi, substituí a relação da soma e os valores de B e de A, lembrando que esse valor eu tenho um sinal de menos aqui na frente do B. E o B, por ser um número negativo, eu também inverti os sinais. E aí eu já faço o joguinho de sinais aqui, menos com menos mais. Eu sei que eu estou procurando um x1 que, somado, na hora que eu somo com o x2, deixa eu marcar aqui, mais o x2, eu vou ter que encontrar menos com menos mais 10 dividido por 2. Então, eu sei que o meu x1 mais o x2 vai ter que ser 5, na hora que eu somo as duas raízes. Agora, vamos olhar a fórmula do produto. Bom, o produto é o x1 vezes o x2. Bom, beleza. O valor de C eu tenho na fórmula. Esse aqui eu não mexo no sinal. Vai ser o 12. Dividido pelo valor de A, que nesse caso é o 2. Então eu sei que o x1 vezes o x2 vai ter que ser 12 dividido por 2, vai dar 6. Então eu estou procurando dois números que na hora que eu somo eu encontro 5 e na hora que eu multiplico eu encontro 6. Alguém tem alguma ideia de quais são esses números? Que números que quando eu multiplico, eu encontro 6? Pensa nas tabuadas. 2. Oi? 3 vezes 2. 3 vezes 3 2. vezes E ó, se eu pegar, se o x1 valer 2 e o meu x2 vale 3, eu vou encontrar o 6? Vou. Isso acontece também se eu usar os sinais negativos, menos com menos mais, eu encontro 6. Então, eu tenho duas opções no produto. Pode ser também 1 vezes 6, que vai dar 6. Mas aí, eu tenho que olhar a fórmula da soma. Então, peraí, se eu pegar o 2 positivo com o 3 positivo, 2 com mais 3, eu encontro 5. Então, repara que esse 2 positivo e o 3 positivo, ele satisfaz as duas fórmulas ao mesmo tempo.
Então, eu tenho aqui, ó, já encontrei as minhas raízes. O x1 vai ser o 2, e o x2, deixa eu marcar um aqui, e o x2 vai ser o 3. Tudo bem até aí? Sim. Grande parte desse raciocínio que eu estou usando aqui, com a prática, a gente faz só de olhar, tá certo? Então, quer dizer, com a gente praticando e tudo mais, eu não preciso fazer esse cálculo todo que eu fiz aqui. Só de olhar, você sabe que aqui você tem um 2, então você tem que dividir todo mundo por 2. Você está procurando um 5 negativo, que você inverte o sinal, você vai ter que procurar um 5 positivo aqui. E aqui no 12, você vai ter que procurar um 6, que é o 5 e o 6 que nós estamos encontrando aqui. Então, agora, eu vou voltar nessa fórmula e vou escrever a minha função na forma fatorada. Deixa eu escolher uma cor bonita aqui, a cor dos meus olhos. Então, agora eu vou finalizar aqui em cima mesmo, tá? Para ganhar espaço. Senão eu fico sem margem aqui. Então, aqui, ó, a minha forma paramétrica vai ser o A. Quem é o A? O 2. Beleza. X menos x1. Bom, esse x fica menos... Bom, a primeira raiz é o 2, então vai ser menos 2. Lembra que eu falei, ó, a primeira raiz com sinal invertido. A primeira raiz é o 2, eu tenho menos 2 aqui. E aqui, o x menos, no caso aqui, a segunda raiz. A segunda raiz é o 3. Ótimo, apareceu um 3 negativo aqui. Essa daqui é a forma fatorada. Por que fatorada? Porque eu tenho fatores, ó. Eu tenho 2, que é o primeiro fator, está multiplicando o x menos 2, que está multiplicando o x menos 3. Então, eu tenho 3 fatores que originam essa função do segundo grau aqui. Ok? Tudo bem até aí? Tudo. Então, à medida que eu vou praticando as relações de Girardi, eu vou ganhando tempo, que aí eu não preciso aplicar a fórmula de Bhaskara. Muitas vezes, nessas atividades envolvendo concursos, vestibulares, a gente só de olhar, a gente costuma resolver a questão, porque não é que eles usam valores fáceis, não, eles não vão usar valores fáceis. É a prática que vai te fazer desenvolver uma habilidade. E essa habilidade vai ser desenvolvida com o tempo. Então, é praticando. Tudo bem? Posso avançar aqui? Pode. Ok. Inclusive aqui, ó, só para... professor, como é que eu sei se isso aqui está certo? Você pode aplicar a distributiva. Quer ver? Vamos demonstrar aqui para vocês. Vamos ver se vai ficar bonito aqui. 2 que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 3. Eu vou fazer a distributiva aqui e aqui. E depois eu vou pegar o resultado e multiplicar por 2. Então, ó, x vezes x, você vai encontrar o x ao quadrado. X vezes menos 3, você vai encontrar o menos 3x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos com menos, mais. 2 vezes 3, 6. Eu vou juntar esses dois termos semelhantes. 2 que multiplica x ao quadrado, menos 3 e menos 2, você vai ter o menos 5x, mais 6. Quando você multiplica todo mundo por 2, você vai encontrar 2x ao quadrado, menos 10x, mais 6 vezes 2, o famoso 12, que é o que está escrito na nossa equação aqui em cima. Aqui, ó, na nossa equação aqui. Deixa eu fazer um 2 aqui melhorzinho. Tudo bem até aí? Tudo. Então tá bom. Aqui seria o caminho contrário agora, seria o inverso. A gente conhece as raízes e a gente vai ter que determinar a equação na forma normal reduzida. Aliás, eu tenho 2 exercícios aqui, ó. Aliás, mais esse exercício aqui, que é o desafio. Não sei que horas são, tomara que dê tempo de chegar nele. Deixa eu olhar aqui, porque... 8h30, Jota. 8h30, tá. Então tá bom, porque eu costumo falar demais e aí eu começo... Então vamos lá. Olhando o enunciado, você tem assim, ó. Sabendo que as raízes de uma função do segundo grau
são x1 menos 7 e x2 igual a 3, qual a forma normal ou reduzida? A forma normal ou reduzida é aquela que aparece o item A, B e C, tá certo? Também você pode determinar a partir da forma fatorada. Então, repara que eu tenho as raízes aqui e eu tenho o valor de A. Então, eu vou usar a forma fatorada e depois transformar a forma fatorada na forma normal reduzida, que é o que foi feito no último exercício do CMSP. Então, vamos aqui. Eu vou pegar os meus elementos do enunciado. O x1 vale menos 7. Cuidado com os sinais, para não esquecer. x2 é o 3. E eu vou pegar a minha equação na forma reduzida, na forma fatorada, eu vou chamar f de x, vai ser igual o a, que multiplica x menos x1, ou no caso, eu vou até fazer o risquinho do jeito que eu fiz ali em cima, né? Para ficar bonitinho, representar tudo do jeitinho só. Aqui. E vezes x menos x2, subentendendo que esses apóstrofes, eles são a localização no eixo x dos valores de x. Bom, eu tenho o valor de A, que o meu A nesse caso aqui vai valer 2, eu substituo na fórmula. F de x vai ser o 2, que multiplica, esse x é fixo, menos a primeira raiz, que é negativa. Então, eu já posso colocar o sinal invertido direto, se quiser, para ganhar tempo, vezes x menos o x2, que é o 3. Aqui eu venho, f de x é igual 2 que multiplica. Menos com menos, você vai ter o x mais 7 vezes o x menos 3. E aí você faz a distributiva. Porque a partir da forma fatorada, você consegue chegar na forma normal reduzida. Então, eu vou até fazer um pouquinho mais embaixo aqui, ó. X mais 7. Minha letra tá horrorosa, né? Pode falar, gente. O pior que já foi pior, né? F de x vai ser. Bom, me deu amnésia. Preciso de ajuda agora. Agora, como é que faz essa distributiva? Quem poderá me ajudar? X ao quadrado. Que é o resultado do x vezes x. Depois. Menos 3x. Isso. Depois. Aí nós vamos para o 7. 7x. Mais 7x, que é positivo. E depois, 21. esse 21 é positivo ou é negativo? Mais menos. Menos, isso. E aí, eu vou juntar esses dois termos. F de x vai ser 2 vezes x ao quadrado. Você tem 7x, gastou 3x, você foi lá, pagou a dívida que você tinha, e aí sobrou quanto? Se é que sobra troco, né? Pode ficar devendo também. Será que fica devendo? O que vocês acham? 4. 4x. Esse 4 vai ser uma dívida ou um crédito? É menos. Ó, nesse caso aqui, ó, a gente tem que lembrar que eu estou juntando os valores. Então, eu estou com R$7 de crédito e uma dívida de R$3. Bom, se eu devo, eu tenho que pagar. Vai sobrar troco, então o valor é positivo. Ou eu vou ficar devendo, o resultado é negativo. Como eu tenho mais do que eu devo, o 7 positivo, ele é um crédito maior do que a minha dívida, então eu vou ter um crédito no resultado final, um crédito de 4x, tá? Então, eu não faço jogo de sinais aqui, ó, entre o menos 3 e o menos 7, por quê? O jogo de sinais, ele vai acontecer apenas quando eu multiplico ou quando eu divido. Nesse caso aqui, ó, eu estou juntando os valores, tá? Quando eu junto, vai ficar o sinal do maior.
Então, como eu tenho mais 7x e eu devo só 3, eu vou lá, pago, sobra um crédito de 4, menos 21. E aí, o que acontece? Eu distribuo 2. E aí o meu f de x vai ser 2 vezes x ao quadrado é o 2x ao quadrado. O 2 vezes 4 vai ser o 8. E aí, 2 vezes menos 21, menos 42. Essa daqui é a minha função, que aí eu tenho, no caso aqui, as raízes x1 menos 7 e x2 igual a 3. É a que satisfaz, e aqui ela está na forma normal reduzida. Tudo bem até aí? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar, que agora nós vamos para um desafio. Um desafio curtinho de 3 horas. Acho que vocês não têm mais nada para fazer hoje, a gente pode... Ah, não. Agora Tem meus não. pés cantou. A Ellen já tá surtando aí já, que o negócio tá tem Fica quieto, fica quieto. Surto não, Ellen. Comece assim, depois piora. Vocês viram que abriu a inscrição do Enem, né? Pode entrar lá Não, no eu não site. vi. Então, eu mandei uma fotinha lá do aviso lá no chatinho. Ô, Jonas, você não quer Começou fazer com hoje. nós, Jonas? Faz com Oi? nós, o que você acha? Você não tem Fazer o quê? vontade de fazer, não? O Enem, você já fez? Eu posso fazer. Você sabe que antigamente o povo Por tinha que essa que você não mania de faz com a fazer. gente? Eu já convidei minha mãe também, minha mãe não sei se vai. Mas você Tá podia bom, combinar, acontece. né? É que às vezes aparece chance da gente ser aplicador do Enem. E aí a gente ganha din-din. E é para ganhar din-din que eu vou fazer assim. Não, Entendeu? mas aí fazendo o Enem você Não, vai mas o ganhar Enem, mais você sabe que tem conhecimento. algumas Ah, lá. escolas que cobram dos professores que eles participem de provas externas desse tipo. Faz uma FUVEST, faz uma coisa só para ver como é que tá. O COC, por exemplo, é uma empresa que faz isso, com certeza, Ó. porque eu tenho um amigo que trabalha lá. Bom, voltando ao desafio. Nossa, que anunciado enorme! Pois é, Eles grande vão parte desses adorar, Jonas, o exercícios. desafio. Oi? Eles vão adorar o desafio, porque eles estavam meio ociosos, então agora eles vão ter tempo aí para pensar no desafio, né? Então, Então, pois é. Olha aqui, ó. Ai, meu Deus. Suponha que para um Só de trem. ler já cansei. Não, então, mas é que tá. Vocês vão fazer o Enem, vocês vão fazer um monte de coisa, né, gente? Tem que acostumar com isso, ué. É a formação acadêmica. Vamos lá, força. Daqui uma meia hora a gente acaba. Suponha que para um trem trafegar em uma cidade a outra, seja necessária a construção de um túnel com altura e largura iguais a 10 metros. Então, peraí, eu sei que a altura do túnel vai ser 10 metros e a largura máxima aqui vai ser os 10 metros. Então, beleza, até aí eu já sei. Aí, por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, aqui ele já começa a encher linguiça, porque ele começa a dar uma desculpa. Primeiro ele te deu os valores numéricos, aí ele começa a te encher linguiça para te direcionar um pouco a tua mente, porque ele falou do solo, mas daí, né, não é você que vai construir. Então, por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer secção transversal seja o arco de uma determinada parábola, como apresentado na figura 1. Aí você tem a figura 1 e você vê a parábola montada aqui bonitinho. Deseja-se saber qual é a equação da parábola que contém esse arco. Então, o objetivo aqui é esse. Quero saber a equação que gera essa parábola. Considere o plano cartesiano, e aqui a gente tem um plano cartesiano, em que o centro é o ponto médio. Então, aqui, ó, eu tenho o centro aqui, que é o ponto onde cruza o eixo x e y, e aí a gente tem o esboço da parábola. Como tem a distância das extremidades é 10 metros, então eu tenho a distância menos 5 até o zero, que são 5 metros, do zero até os 5, os outros 5 metros, então eu tenho a distância total aqui, ó, de 10 metros e a altura de 10 metros. Lembrando que esse zero está no ponto médio. E o ponto médio da parábola ajuda a determinar o vértice da parábola, tá? Lembrando que esse vértice aqui, ó, as coordenadas vai ser 0 para x, 10 para y.
Tudo bem? Essa informação aqui é importante. Então, vamos lá. Que bom, ótimo. O que esse menos 5 e esse 5 representam no nosso exercício? Ou na nossa parábola? O que vocês acham que esses... Oi? O menos 5 e o 5, o que eles são na nossa parábola? Na hora que eu desenho a nossa parábola aqui, ó, eles estão cruzando o eixo X. O que são esses valores que cruzam o eixo X, quando a parábola cruza o eixo X? Eles são os famosos quem? Ponto menos 5 e ponto 5. Isso. Mas eles representam o que na nossa vida aqui, no nosso exercício? Deixa eu voltar a caneta aqui. Ai, sei lá, eu tô meio sem inspiração. Será que eu posso falar que o x1 é o menos 5 e o x2 é o 5? Afinal de contas, eles representam o ponto em que a minha parábola cruza o eixo x. Então, a função de você calcular a Bhaskara é justamente você determinar o x1 e x2, que é justamente o local aonde a nossa parábola vai cruzar. E nós sabemos que ela tem a concavidade para baixo. Tudo bem até aí? Sim. Nossa, que sim, desanimado. Por favor, ó, vamos lá. Aqui no enunciado falou que eu tenho o eixo x e o eixo y no plano cartesiano. A parábola, ela está descrita aqui, e ela cruza o eixo X nos pontos que representam x1 e x2. Tudo bem até aí? Esses valores aqui, ó, são as raízes da nossa equação. Tudo bem? Raízes. Isso aqui é interessante, porque agora eu já sei que eu posso começar minha equação da parábola utilizando essas raízes. Eu vou usar a fórmula fatorada. Então, eu vou falar que y vai ser igual, para fugir um pouco do esquema f de x, o a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Tudo bem até aí? Opa, eu tenho os valores de x1 e x2 aqui. Eu posso substituir. Opa, meu y vai ser igual. O a, que eu ainda não sei. X, que é a parte fixa. x1 com sinal invertido. Bom, meu x1 é o menos 5. Então, eu vou colocar mais 5 aqui. Vezes x, x2 com sinal invertido, o oposto de x2. Bom, x2 é 5 positivo, eu vou colocar menos 5 aqui. Tudo bem até aí? Professor, mas espera aí, eu não tenho que achar a equação? Tem. O que esse A está fazendo ali? Então, esse A a gente vai ter que descobrir. Mas como é que eu vou descobrir? Ele não deu vértice à toa. Lembrando que aqui eu tenho x e aqui eu tenho o y. Por que o senhor usou esse y aqui? Porque eu sei que o y é o resultado da minha equação. E eu tenho aqui nas coordenadas do vértice o valor de y que eu posso usar na minha fórmula. Inclusive, a minha fórmula que tem y e tem o x, eu posso trocar o x pelo 0 e o y por 10. E aí o que acontece? Eu faço os cálculos e descubro o valor de A. Então, beleza. O y, ele vale 10. Então, beleza, 10. É igual o valor de A. No caso aqui, ó, x mais 5. Bom, meu x vai valer 0. 0 mais 5. Vezes 0 menos 5. Então, beleza, ótimo. Quanto que é 0 mais 5? 0 mais 5 é 5. Então, eu tenho A vezes o 5 vezes o menos 5. 0 menos 5 é o menos 5. 10 é igual o A vezes 5 vezes 5, 25. Eu tenho 25 negativo, que eu vou jogar para o outro lado
dividindo. Então, beleza, eu vou jogar ele aqui para cima. Opa, vamos ver se vai caber depois. Então, eu volto aqui, 10 é igual. Eu vou jogar um menos 25 aqui embaixo, é igual ao valor de A. Beleza, que bom, descobri o valor de A. Será que dá para dar uma melhorada nesse valor de A? Bom, uma divisão, eu vou usar jogo de sinais, mais com menos, menos 10, 25 avos. Opa, eu tenho múltiplos de 5. Dá para dividir por 5 aqui, ó. E aí eu vou encontrar menos 10 dividido por 5 é o 2. E o 25 dividido por 5, quem que eu vou encontrar? 5. Beleza, já descobri as raízes e já descobri o valor de A. Volto aqui na minha fórmula, ó. Eu vou falar que a minha equação na forma fatorada vai ser menos 2 quintos, que multiplica x mais 5, que multiplica o x menos 5. Tudo bem até aí? Sim. Agora, repara que nesse exercício aqui, deixa eu só dar uma olhada no meu relógio, ele some. Nesse exercício aqui, o que acontece? Eu tenho a equação definida? Bem, eu tenho, a resposta do exercício está aqui. O que pode acontecer? A minha equação ela está na forma fatorada, mas eu posso colocar ela na forma geral. Porque eu posso olhar os enunciados e falar, ixi, não é esse o formato da minha equação que eu estou procurando. Eu estou procurando a forma normal ou reduzida. Então, beleza. Basta você fazer o quê? A distributiva entre os valores. Você pode fazer a distributiva do 2 quintos com esse x mais 5, e o que der distribuir para o x menos 5, ou você pode trabalhar com essa parte aqui primeiro. Vamos colocar ela na forma normal reduzida, para a gente já... Eu deixei aqui, deixa eu copiar aqui, ó. Y é igual a menos 2 quintos x menos 5 vezes x mais 5. Nossa, que memória boa. Olha lá, o x mais 5 primeiro. Então aqui é mais e aqui é menos. Não tá tão boa assim não, mas tá indo. O pulso ainda pulsa, como dizia Arnaldo Antunes. Então vamos lá, peraí que travou aqui. Então aqui eu tenho menos 2 quintos, x mais 5, x menos 5. Eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar, olha que legal. Tá vendo essas duas partes que estão se multiplicando aqui, ó? Deixa eu fazer um sinal de menos. O que isso aqui lembra para vocês? X mais 5 vezes x menos 5. Eu posso fazer distributiva? Posso. Mas olha aqui, isso aqui é um produto notável. Isso aqui é o produto, porque é uma quantia de vezes, da soma pela diferença. E esse produto notável, eu já posso resolver direto, lembrando que, deixa eu só puxar esse 2 quintos aqui, vezes. O meu resultado, na hora que eu faço a distributiva, x vezes x, x ao quadrado, depois eu vou ter um mais 5x, depois eu vou ter um menos 5x e um 5 vezes 5. Eu vou encontrar x ao quadrado menos 25 aqui. Lembrando que x vezes x é o x ao quadrado. X vezes menos 5 é o menos 5x. 5 vezes x é o mais 5x. Esses aqui eu já mato no ninho. E mais 5 vezes menos 5, menos 25. Que é onde eu encontrei isso aqui, ó. É bom vocês procurarem recordar produtos notáveis e tentar decorar, viu, meninos e meninas? Então aqui, ó, eu só vou distribuir esse menos 2 quintos. Y vai ser menos 2x ao quadrado sobre 5. Menos com menos, mais, porque eu estou multiplicando. 2 vezes 25 é o 50 sobre 5. Beleza. Só simplifico isso aqui. Eu vou ter que meu resultado, minha equação, ela pode ser menos 2x ao quadrado sobre 5, ou 2 quintos x ao quadrado, dá na mesma,
mais 10. Essa seria a alternativa certa se a minha equação estiver na forma reduzida. Tá ok? Na forma normal. Tudo bem até aí? Professor, tudo isso para fazer um exercício só? Pois é. Só que o que a gente usou aqui? Primeiro, a gente viu que o enunciado tem um monte de linguiça sendo enchida e a gente tirou os elementos principais. Grande parte dos elementos principais que estão aqui estão representados na figura. Então, eu tenho um túnel que tem 10 metros de largura na base inferior e a altura de 10 metros, e é representado por uma parábola. No plano cartesiano, ele tomando o cuidado de colocar ele no centro do plano cartesiano, eu tenho o x1, que seria a primeira raiz no menos 5, e o x2, que seria a segunda raiz no 5 positivo. Lembrando que eu tenho 5 metros de K com mais 5 metros de K, está respeitado a distância. E a altura da parábola, que vai ser de 10 metros, que aí me dá o vértice da parábola. Essa informação na imagem, ela é importante, por isso que é bom a gente marcar as coordenadas de vértices quando aparecer. Quando aparecer uma figura e que não ficar claro coordenada alguma coisa, vai lá e marca, deixa marcado. Usamos a nossa equação na forma fatorada para construir a nossa equação. Depois faltava determinar o item A gente usou as coordenadas do vértice para determinar o valor de A, fizemos todas as multiplicações e divisões e tudo mais, e achamos o valor de A. O que nós fizemos? Voltamos nessa primeira equação aqui, ó, que já é a forma fatorada, a gente substituiu o valor de A, e aí a gente olha a alternativa. Se nas alternativas, que no caso eu não coloquei aqui, mas se você olhar na alternativa, já tiver a resposta do exercício na forma fatorada, beleza, você já resolveu o exercício, escolhe e vai embora. Vai para a próxima. Agora, se estiver na forma reduzida, na forma normal, o que acontece? Você tem que transformar. Como? Você vai levar ela para o seguinte, para outra folha, que nem eu fiz aqui, e aí aqui você vai fazer observando os valores. Você pode fazer a distributiva, mas se você lembrar que você tem um produto notável, você já vai direto na regra do produto notável para ganhar tempo. Nesse caso aqui a gente tem a multiplicação da soma pela diferença de valores iguais, no caso de mesmo módulo, e aí já matei o resultado aqui, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aí, beleza, só fiz a distributiva e achei a equação na sua forma normal reduzida quando eu simplifiquei os valores que eram possíveis simplificar. Tudo bem até aí? Sim. Então tá. Dúvidas, se vocês tiverem dúvidas sobre essa ou sobre as outras atividades, vocês podem me falar. Semana que vem, como já foi falado, nós vamos trabalhar com o material do currículo em ação. Deixa eu fechar aqui e parar de compartilhar minha tela com vocês. Deixa... Para a apresentação. Voltei. Eu tenho mais uns 15 exercícios aí. Se vocês quiserem, a gente pode varar a madrugada. Senhor amado. Não, obrigada, Pai Eterno. Sabe o que eu concluí hoje, Jonas? Oi? Sabe o que eu concluí hoje? O quê? Tomara que seja uma coisa boa, que minha coordenadora... Que a matemática tem muito mais letra. Não, que a matemática tem muito mais letra do que o português. Meu filho, você não viu nada ainda. Calma, você ainda vai chegar no negócio. Você entrar na tua sala de cálculo, quando você for fazer, sem querer te desanimar e mais te animando, porque você vai descobrir uma matemática que você tem que pegar firme logo, no começo, porque senão, meu filho... Matemática fantástica. Não, você vai ficar deslumbrado. Sabe aquela parte... Hoje, por exemplo, na aula de projeto de vida, teve uma engenheira aeronáutica lá, não foi isso? Que ela mexia Uau. com Foi, então. E para ela chegar onde ela chegou, ela teve que estudar muito e vislumbrar um pouco dessa matemática. Então, e repara que ela parece ser uma pessoa bem simples. Teve alguns momentos que ela estava com receio de falar com a gente, assim, na aula, quer dizer, eu notei que era uma pessoa que... E ela estudou numa universidade federal.
Então, a gente tem que ter altas expectativas, sim, pode acontecer com a gente, sim, e a gente pode dar conta. Só que a gente tem que se esforçar o máximo que puder. O máximo, é o que eu falo para vocês, gente, matemática é prática. Você está com um tempinho livre, é gostoso ficar no WhatsApp? É. Vocês não estão mais na idade de ficar no WhatsApp. Agora vocês estão na idade de estudar. Entra no Enem, faz um simulado, entra no que nem eu tá virando bicho, né? Que eu pedi para pro Bruno fazer, vai lá, faz uma atividade, ou então entra no site do Virando Bicho, baixa a prova antiga, dá um jeito, pratica, tá certo? É o máximo que você pode fazer agora, por enquanto, e aí, no futuro, isso vai ser muito útil, muito útil. Você está desenvolvendo nesse momento uma habilidade muito grande. Gente, não é por nada não, mas vocês já pararam para pensar quantas pessoas do terceiro colegial no estado de São Paulo inteiro que estão levando tudo na maciota e só vocês estão acompanhando as aulas, estudando? Olha a oportunidade que vocês estão tendo. Quer dizer, aquele monte de gente... Na frente dos outros, né, Jó? Não, aquele monte de... Primeiro que eles vão ter que facilitar a prova esse ano do Enem. Eles vão ter que facilitar um pouco. Não vão tornar a vida de nenhum universitário fácil. Mas eles vão dar uma maneirada um pouco nas provas. Porque eles sabem da condição de todo mundo em relação a estudar nessa pandemia. Eles não vão dar nenhuma prova para ferrar ninguém. Mas quem conseguiu ir adiante, seguir, se adaptar e fazer o melhor possível, o que acontece? Vai ter mais chance, mais oportunidade. Por quê? Porque não ficou parado. Ou tem gente que está parado no segundo colegial, tem gente que não assistiu nenhuma aula do segundo ano e nem do terceiro, está parado. Que chance que essa pessoa tem de fazer um Enem? Entendeu? Não é por nada não, o Bruno está fazendo como treineiro, vocês meninas, eu não sei se estão fazendo também, mas é uma oportunidade muito boa que vocês estão tendo de acompanhar essas aulas, acompanhar esses plantões, assistir videoaulas na internet quando tiver um tempo sobrando de alguma preparação para o Enem ou alguma preparação acadêmica, assista, mas pode acontecer se aprender alguma coisa, ou então pegar no sono, que é o que eu consigo fazer também, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero contar com a participação de vocês na semana que vem de novo. Desculpa alguma coisa se eu demorei demais ou se eu falei muito rápido, mas qualquer dúvida pode mandar e a gente conversa de novo, tá bom? Quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, e eu já até printei a tela aqui, obrigado, tá? E eu agradeço a presença de vocês e conto com vocês depois, na próxima semana. Tá bom? Beleza, Jó. E ó, aproveitem as oportunidades, o máximo que vocês puderem. Por enquanto, vocês ainda têm férias, que seria as férias de julho. Por Legal. enquanto. Tá? Mas vão aproveitando, vão se acostumando a estudar e aprender mais. Ó, ninguém pode tirar nada de vocês quando essa coisa é conhecimento. A casa alguém pode te roubar, o carro você pode bater e perder, mas conhecimento ninguém tira. Só se você tiver um derrame cerebral, aí é outra coisa, mas conhecimento é poder, é o que o pessoal costuma falar, tá bom? Quanto mais você souber, mais na frente você vai estar, tá bom? Boa noite para vocês, viu? Obrigado pela oportunidade de trabalhar com vocês, tá bom? Boa noite. Ô, Ellen, Bruno, abre a câmera para a gente fazer um print com vocês. Senhor amado, eu tô de cobertinha, Fernanda. Peraí, deixa eu me arrumar. Não deixa a Ellen abrir a câmera, não, porque então a gravação vai vai pro lixo. Ellen. O que é essa barba que o Bruno tá deixando aí, ó? Ai, Pera. Que é isso? Um momento. Ai, Jesus gente. vai casar? Linda, maravilhosa. Não, é só o rostinho. É porque ela tava com aquela lá, ó. Olha que trem horroroso. Você. Pelo amor de Deus. Vai. Você sabe que hoje, por exemplo, na aula do 9º ano, a escola que veio para minha casa, né? Então, o que acontece? Tudo. Já tirou minha casa é minha casa, já. Então, a minha casa se tornou a minha escola. Então, o que acontece? A minha casa já tinha, então eu já tinha as minhas sobrinhas. Então, hoje, por exemplo, minha sobrinha mais nova
ela correndo da minha mãe, porque não queria tomar banho, porque tá frio, né? Veio correndo, gritando, batendo na porta do meu quarto, e eu lá com o nono ano gritando, abre a porta, titio, para tentar esconder da avó. Quer dizer, coisas, eu vou fazer... Tomou banho? Não, tomou depois, né? Porque, né, a avó não deixa quieto, mas... Você tomou banho ontem, Bruno? Tomei, Ellen, tomei banho ontem. Nossa senhora, gente, olha, o problema não é entrar no chuveiro, porque entrar no O chuveiro... problema é sair. É o sair que é o problema, né? Que a água tá gelada, aliás, tá quente, mas você fica gelado lá na hora que você sai. Gela instantaneamente. Um absurdo isso. Eu ainda vou ter que encarar isso agora. Jesus, deixa eu pôr muito tarde. Tomei banho assim. Na fé do homem da montanha. Agora eu vou economizar força sim. É vapt-vupt. Pula, sabe? Gente, Sei lá, gente. Encerrar. Até mais. Tchau, tchau, gente. Falou, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, bom descanso, uma Bom boa descanso. noite, até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau.